Glória a Jesus. Aproveite esse tempo para se render ao Senhor. Abra o seu coração. Se você não consegue, peça a Deus para abri-lo. Deus, nós queremos pedir uma ajuda. Ajuda-nos, ó Deus, a estarmos aqui dentro com o nosso coração, ó Deus, desejoso, sincero, para ouvir, para cantar também, para orar. Deus, para exaltar o Teu nome, em espírito e em verdade. Senhor, em nome de Jesus Cristo, todos nós estamos sujeitos, estamos passivos, ó Deus, aos erros, e por isso nós te pedimos que o sangue de Jesus Cristo venha nos purificar de todo o pecado nesse instante, todo o pecado, para que assim, ó Deus, possamos estar mais em comunhão com o Senhor e com o nosso irmão. Nos abençoe nesta noite. Visite a tua igreja, visite os teus servos nesse instante, meu Pai. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Queria que mais um irmão que fizesse uma oração pelo culto dessa noite. Ou um irmão ou uma irmã. Levante a sua voz e interceda pelo culto dessa noite. Tem misericórdia, Senhor. Glórias a Deus. Deus, tem misericórdia, Senhor. Deus, tem piedade de nossas vidas. Estamos aqui para te adorar, estamos aqui, Sim, Senhor, ó Deus. para prestar um culto racional a Ti, com todo o nosso entendimento, Sim, com ó todo o Deus. nosso ser. Nós queremos declarar, Deus, o nosso amor a Ti. E, Senhor, encha-nos, Deus, nessa noite. Nessa noite e cada dia mais, Deus, encha-nos de amor por Ti. Pai, faz-nos entender o quanto fomos perdoados, Deus. Porque quando entendemos, Senhor, o tamanho desse perdão, mais nós te amaremos, Pai. Foi muito perdoado, muito ama. Então nós estamos aqui, Deus, com o nosso entendimento ainda tão falho, tão imaturo a respeito do Teu amor, Senhor. Mas estamos nas Tuas mãos e contamos com a Tua graça, Senhor, que vai nos levar a um entendimento maior e mais profundo, porque o Teu Espírito, Ele habita em nós, e o Teu Espírito a todas as coisas perscruta até as profundezas de Deus. Então enche-nos, Deus, nessa noite da revelação, quanto fomos perdoados, enche-nos do Teu amor e faz-nos, Senhor, entender dia após dia a altura, a profundidade, a largura, o comprimento, Deus, e conhecermos profundamente o Teu amor, Pai. Nos consagramos a Ti e dedicamos esse momento para Te adorar, porque Tu és digno, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, Salmo 5. Salmo 5. Não é Salmos 5, é Salmo 5. São 150 salmos, mas só tem um Salmo 5. Salmo capítulo 5, do versículo 1 ao 4. Perdão, vamos até o versículo 5. Salmo
5. Versículo 1 até o 5. Bora, abençoado. Diz assim a palavra do Senhor: dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras, e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando, pois tu não és Deus que se agrada com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. É uma oração séria de um homem que viveu isso. Eu não sei se todos nós poderíamos dizer: Senhor, tu ouviu a minha oração de manhã. Não sei se você fez, mas justamente está dizendo assim: dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, ele está falando: Senhor, ouves a minha voz. Ouves a minha voz de manhã apresento a minha oração e fico esperando. Olha só, ele ainda fica esperando, ele ora e espera no Senhor. Aí ele vai dizendo: pois tu não és Deus que se agrada com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Senhor, eu quero clamar pelo poder do nome de Jesus. Temos ouvido tanto sobre oração, temos um culto na quinta-feira só sobre oração, intercessão. Temos um período de oração quando iniciamos o culto, Senhor. Então, ó Deus, ajuda com que cada um de nós venhamos ser conscientes, ó Deus, deste período de oração que temos aqui às 7h15 da noite, 15 minutinhos antes de começar o culto, ou pela manhã, Senhor. Deus, toca nos nossos corações. Não nos deixe, Deus amado, orarmos só quando a gente pensa que deve orar, mas que haja um coração intercessor, incessantemente em oração, buscando a Tua presença. Seja conosco, Deus, e nos abençoe quanto ao culto dessa noite. Senhor, que seja bem presente nas nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. No grupo de louvor. Glória a Deus, Pai do Senhor, a todos meus irmãos. Vamos adorar o Deus da nossa provisão, ao Deus que está conosco todos os momentos, e fazer esse louvor a nossa oração, assim como o profeta disse: ainda que a figueira não floresça, eu sei que o Senhor estará comigo, eu sei que o Senhor vai prover, eu sei que o Senhor é a minha porção, eu sei que o Senhor é a minha herança, Ele é a minha provisão, Ele é o meu sustento. Então vamos louvar aquele que está conosco todos os dias e que não nos abandona. Cantar, tu és minha porção. Tu és a minha porção. Tu és a minha herança. Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Sim, tu és o nosso socorro, Senhor. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Vamos lá do início. Tu és minha porção. Tu és a minha porção. Tu és, Senhor.
braços, Senhor. Eu encontro salvação. Vamos cantar. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, e mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Mais uma vez, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Vamos cantar, me alegrarei em ti. Eu me alegrarei em ti. Eu me alegrarei em ti. Aleluia. Nos alegramos em ti, Senhor, porque tu estás conosco e tu és a nossa provisão, o nosso socorro bem presente. Aleluia, aleluia. É tu, Senhor, que sonda o nosso coração e nos conhece como ninguém. Estamos seguros em teus braços, Senhor. Vamos cantar, sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Vem sobre nós e quebranta-nos. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Sim, Senhor, nessa noite vem nos transformar. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. É o nosso desejo, usa-me. Lá do início, sonda-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. É o nosso desejo, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me. peça isso a Ele. Sonda-me, Queremos
uma vez, vamos cantar isso. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, vem nos quebrantar, Senhor, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, e usa-me, Senhor. Queremos ser usados por Ti, Senhor. Aleluia. Nos ajuda a guardar a Tua palavra em nosso coração, Senhor. Nos ajuda a guardar a Tua palavra em nosso coração para não pecarmos contra Ti. E para todo dia sermos transformados e santificados pela Tua palavra. A Tua palavra é vida, a Tua palavra é viva, ela é eficaz. Ajuda-nos, Senhor. Vamos cantar a Tua palavra escondida. A Tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar, contra Ti, Senhor. A Tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das Tuas águas bebi, e das Tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a Ti, minha vida a Ti consagrei. Vamos cantar meus dons e talentos, meus dons e talentos são pra Te servir, Senhor. Meus dons preciosos são Teus. Não vejo razão da minha vida sem Ti. Tu és meu Senhor e meu Rei. Assim como o fogo refina o ouro, vem Tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilha. Meus dons e talentos, vamos cantar mais uma vez. Meus dons e talentos
te servir, Senhor. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro. Vem, Senhor, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Até que o mundo possa ver, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Mais uma vez, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Amém, Senhor, amém. Aproveite esse momento, se você vem preparado na casa do Senhor para ofertar ou dizimar. Aquilo que você tem é para servir, é para a glória do Senhor também. Os teus dons, os teus talentos, aquilo que você tem, aquilo que o Senhor dá em tuas mãos. Nós te servimos, Senhor, te adoramos com aquilo que nós temos e com aquilo que nós somos. Meus dons e talentos são pra te servir. Cante só Ele. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar. Vem, Senhor, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Que o mundo possa ver isso em nós, possa ver isso na igreja de Cristo, a glória do Senhor brilhando. Aleluia. Glória a Deus. Vem pra cá pra frente as crianças pra gente estar orando, pra vocês irem pro culto. Lá na parte de baixo. Que alguém aí possa levantar a voz e orar pelas nossas crianças, amém? Abençoa, Senhor, os pequeninos. Amém. Amém, amém. Deus abençoe vocês. Glória a Jesus. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor.
Abra sua Bíblia. No livro de Nefi. Boa noite, irmãos. Eu pedi para vocês abrirem a sua Bíblia no livro de Nefi. Ou Nefi. Está vendo? Tá todo mundo me olhando. Porque não é uma Bíblia, é um livro, mas é de uma religião. E o assunto desse mês vai falar sobre a reforma protestante. E o primeiro livro a ser impresso foi esse. E não esse, e nem outros que existem por aí. Eu tenho em casa outros livros de outros segmentos. Mas o primeiro livro a ser impresso, e o livro que se fala de Deus, bem no princípio e a princípio, é somente a Bíblia. A Bíblia é um dos livros, é o livro mais vendido e compilado no mundo. Já existe mais de 5 bilhões de cópias de Bíblia. Até hoje já existiam mais de 5 bilhões de Bíblia. É um livro mais contraditado, perseguido. Se você quiser viver piamente sobre isso aqui, há uma perseguição. E se você quiser viver em toda a sua plenitude, você vai olhar para ela, você vai ler, ela vai te ler. Você vai examinar, essa Bíblia vai te examinar. E um grande homem escreveu este livro, esta Bíblia, nos afastará do pecado, ou o pecado nos afastará da Bíblia. Isso é um fato. Ninguém vai poder mudar isso. Porque o livro, qualquer que seja a religião, não é uma revelação divina. É revelação do homem. É visões, interpretações de homem. Então, e é isso que veio acontecer há 500 anos atrás, com a reforma. E um dos pilares da reforma é só a Escritura. Sola Escritura. Só a Escritura. Porque desde quando começa a igreja, visivelmente ali no livro de Atos, começa a igreja começa a crescer, mas quando ela começa a crescer, você vai ler no livro de Atos, no capítulo de 1 até o 7, que ela vai crescendo, mas ela fica centralizada em um só lugar, em Jerusalém. No capítulo 8, Deus manda uma perseguição, Deus permite a perseguição, e a igreja começa a crescer, e vai crescendo. E começa também alguns pontos de perseguição contra alguns homens de Deus. E mulheres também, assim podemos dizer. Então começa-se a igreja a crescer e começa a perseguição. No século, quase no ano de 90, 97, por aí, o último livro da Bíblia, o último livro que é Apocalipse, ele termina, ou seja, a Bíblia, ela é toda acabada, terminada, até o primeiro século. E a Bíblia contém 66 livros, 1189 capítulos, e a Bíblia, ela é uma revelação divina. E você vai ver que no primeiro século, quando ela começa a crescer, o povo começa a crescer, começa a perseguição. No primeiro século, segundo século, até o terceiro século, a igreja começa a ser perseguida. Cristãos são mortos de várias maneiras, queimados, passavam pinche nos cristãos para serem tocado fogo neles. Havia uma perseguição muito grande contra a igreja. Eles eram jogados nas arenas para serem comidos. Aqueles leões afaminados, com fome, devoravam os irmãos, cachorros. E alguns eram postos em estacas e assim morriam. E a perseguição continuou até o século, do terceiro para o quarto. Mas quando entra entre o terceiro e o quarto século, para a perseguição. Constantino para.
freia essa perseguição. Ele tem uma visão, e debaixo daquela visão, ele para de perseguir os cristãos, para de perseguir, ele governava na época, ele era imperador, então para de perseguir, e aqueles que eram perseguidos já não são mais perseguidos, aqueles que tinham suas casas que foram roubadas, devolvem para eles, e então começa a haver aparentemente uma coisa muito boa, mas por detrás disso estava uma contaminação. Estava tudo bem, aparentemente bem, era perseguição, estava ruim, aí começa a melhorar, mas naquela melhoria acontece algo que vai até o século XV e o XVI. A igreja cristã, podemos assim dizer, ela começa a se misturar. Ela começa a se mesclar com as coisas do mundo. Ela começou a não fazer tanta diferença. Ela começou a permitir. Quando a gente fala cristã, a gente fala de uma forma geral. Porque há outros segmentos que têm também o nome de cristão. E aí você não pode mudar isso. Porque eles crêem também em Cristo. Só que eles adicionaram e adicionam mais coisas. Então a igreja cristã havia se desviado do caminho. Pouco a pouco ela foi desviando. E quando chega o período da reforma, ela já tinha se afastado demais das escrituras. Por exemplo, culto, as imagens, havia o purgatório, a venda de indulgências, isso até naquela hora. Começou assim, a venda do perdão do pecado, adoração dos santos, confissão auricular, etc, etc, etc. Muito mais coisas foram acontecendo. E era a mesma palavra. Começa a ser acrescentado outros livros, bem mais depois. Mas a igreja começa a se envolver. Ela começa a entrar por um caminho que não agrada a Deus. Então a reforma, ela veio para nos trazer uma consciência de que a igreja precisava de voltar à origem. A igreja precisava de voltar à Escritura, só a Bíblia. Então abra a Bíblia agora em 2 Timóteo 3,16. A igreja cristã se desviou muito, irmãos, e ela tem voltado novamente aos desvios doutrinários. Infelizmente, hoje, o misticismo está dentro da igreja. As pessoas, eu até falei domingo, fazem da Bíblia um amuleto. Bíblia não é amuleto. Isso aqui é um livro, porém contém a palavra de Deus, é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, em 2 Timóteo, capítulo 3,16... a reforma foi para trazer a consciência de que a igreja precisava voltar às origens. E ela ocorre no dia 31 de outubro de 1517, com Martim Lutero. Ele levanta as 95 teses e ele vai mostrar para o mundo de então que a igreja estava desviada. O Martim Lutero não quis mudar da sua denominação, ele apenas não concordava com o que estava ocorrendo naquela época. Então vamos ler a palavra de Deus? 2 Coríntios 3,16. 3,16. Perdão, 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura, está dizendo toda a Escritura, não está dizendo uma parte da Escritura. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, não na injustiça. E o versículo 17, a fim de que o homem de Deus, também quando se fala homem de Deus, fala também de mulher, a fim de que o homem de Deus, ou a mulher de Deus, seja perfeito ou perfeita, e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, que lugar que a Bíblia, podemos assim dizer, ela ocupa na reforma? Uma das ênfases da reforma foi só a Escritura, só a Bíblia, só esta palavra aqui. Não isso aqui veio há pouco tempo depois. Isso aqui não tem 300 anos, eu não vou dizer o nome para não falar. Mas muitas denominações vieram bem depois. Muitas vieram bem depois, foram acrescentadas bem depois de que a Bíblia já estava
concluída. Então, que lugar a Bíblia ocupa na reforma? Uma das ênfases da reforma foi só a Escritura. Porque a verdade de Deus está revelada na Bíblia. O que Deus tem para revelar já está aqui. E por se tratar de revelação, revelação é uma coisa muito perigosa. Me lembro que uma vez uma irmã chegou perto da minha esposa e falou: Deus me revelou que eu tinha que não usar mais esse tipo de roupa. A minha esposa falou: amém, glória a Deus, Ele te revelou, amém. Ela perguntou assim: mas e as outras? Isso são revelações, isso é revelação. Por isso que nós temos uma força muito grande. E eu sou bem sincero, para mim não tem maior revelação do que a palavra de Deus. E toda a Escritura, ela já é uma revelação. E ela é suficiente. Nós não precisamos de outras coisas. Se pararmos a pensar, Deus pode mostrar, ainda pode, mas que não fuja disso aqui. Que não fuja disso aqui. Que não nos distorça da palavra de Deus. Então, que lugar a Bíblia ocupou na reforma? Eles queriam só a Escritura. Por quê? Porque a verdade de Deus está revelada na Bíblia. Nem a igreja, nem concílio eclesiástico, nenhuma decisão humana pode suplantar a Bíblia. Nenhuma decisão. Mas isso tudo ocorreu no passado. A igreja colocava o que ela queria. Ela acrescentava o que ela queria. Eu fui uma vez interrogado em Guiné-Bissau por um sacerdote. E ele falou assim: vocês, como cristãos, condenam a igreja tal pela venda de indulgências, mas vocês, cristãos, no Brasil, fazem a mesma coisa. Eu falei: em que sentido? Vocês vendem a oração, vocês cobram a oração, vocês vendem isso, vocês vendem aquilo, vocês vendem aquilo. E ele falou: que autoridade vocês têm para falar de nós, de como era no passado? Eu falei: olha, está errado. Eu falei: está errado vocês e os que fazem isso hoje. Porque não se vende as Escrituras, não se vende a bênção, não se vende a oração. Então, eles acrescentaram. E a Bíblia, ela abomina quem faz isso. Ela não aceita isso. Ela não concorda, ela não tem lugar para isso. A Bíblia é para nós a única regra de fé e prática. Não é só fé, irmãos. Tem irmãos que só tem fé. Prática longe dele. Sabe que se deve obedecer. Não pratica. Está obedecendo a Bíblia? Não. Sabe que tem que fazer isso aquilo? Não está fazendo. Está praticando? Não. Então tem a fé, mas não tem a prática. Nós temos que ter os dois juntos, a obra e a fé. Então estes homens, e o interessante é que muitos deles, na época da reforma, eu estava lendo sobre a vida deles, de vários autores, de vários homens que começaram, na verdade não começou com Martinho Lutero. Outros, Zwinglio, outros começaram a falar também. John Cliff, por traduzir a Bíblia da linguagem original para o inglês, ele foi morto, mandaram matá-lo. O homem foi morto porque a Bíblia não tinha na linguagem inglesa, só tinha na linguagem, era o hebraico e o grego, e depois para o latim. E então uma classe de religião tinha ela na sua mão, mas outros nenhum tinham. Então quando esses homens entram na reforma, eles começam a traduzir a Bíblia para a linguagem. O inglês, o alemão, no caso o Martinho Lutero é alemão, ele passa para o alemão, ele é perseguido por isso. Então ele começa a trazer as Escrituras como ela é, como ela deve ser. Então a reforma é uma coisa muito importante para nossas vidas. Porque a reforma nos trouxe benefícios. Se não fosse a reforma, talvez nós estaríamos da mesma maneira que estavam os outros anteriormente. Então a Bíblia é para nós a única regra de fé e prática que Deus nos deu. É a Bíblia. Ah, mas isso aqui está certo, isso aqui é de Deus também. Eu costumo afirmar o seguinte: se isso aqui é de Deus, esta aqui não é. A Bíblia não dá lugar para outro. Ou nós cremos na Bíblia, ou vamos ficar meio, como diz a Bíblia, levado a todo tipo de doutrina. Porque cada uma vem com uma expressão, cada uma vem com ensinamento, quando não usa a Bíblia. E até mesmo usando a Bíblia ainda pode fazer alguns desvios doutrinários, o que não condiz com a palavra. Então a Bíblia é para nós regra de fé e prática. Ela é inerrante. Não, eu não concordo. Você pode não concordar. A Bíblia é inerrante.
A Bíblia é infalível. Mais de 2.000 profecias já aconteceram. O que ela falou, com todos os seus detalhes. Teve profecia que foi falado lá no início e se cumpre depois de 2.000 anos. Isaías tem as revelações de como seria o Messias. Ele escreve e acontece 700 anos depois. Zacarias, 400 anos, 500 por aí, ele fala e fala de Jesus. Zacarias, ele escreve até que Jesus estaria em um lugar. Está Zacarias capítulo 13, 7 parece. Disse assim que ferirei o pastor e as suas ovelhas se dispersarão. Então as profecias se cumpriram toda. Aqui não tem profecias. E quando tem profecias é de homens, é de mulheres. E toda a Bíblia, a revelação, a profecia, ela não vem da vontade humana. Ela é da vontade de Deus. Ela é de Deus. Então, a Bíblia é inerrante, a Bíblia é infalível. E o mais importante que alguns ainda não estão apercebidos, a Bíblia é o suficiente. É ela, como eu falei, se você ler, ela vai te ler. Se você examinar, ela vai te examinar. É por isso que o Salmo 119, versículo 9, diz assim: como purificará o mancebo, como purificará o jovem, o homem ou a mulher, o seu caminho? Como é que você vai se purificar? Você tem que observar você na palavra, observando-o segundo a palavra. Então a Bíblia, quando você lê, ela mostra quem você é. E quanto mais você se aproximar da Bíblia, mais você se aproximar de Deus, mais você vai ver quem é você. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais ela vai nos mostrar quem somos. Então ela é inerrante, ela é infalível e ela é suficiente. Ela é suficiente para libertar. E eu fico muito intrigado quando eu leio que ela é suficiente para libertar e eu vejo tantos crentes ainda não libertos. Porque o versículo que o pessoal gosta muito dele, de falar com muita eloquência, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu conheço pessoas que conhecem a verdade, não é liberta da mentira, não é liberta do engano, não é liberta de um monte de coisa. Pessoas que têm visões, têm revelações, pessoas que pregam. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso é João 8,32. Mas o versículo João 8,31 fala: e disse Jesus aos judeus que creram nele e que o amavam. Então quem crê de verdade, quem o ama de verdade, ela faz a parte dela. Ela liberta. Ela liberta. Então você vai conhecer a verdade e a verdade vai te libertar. Então, como eu disse, a Bíblia é o livro mais publicado no mundo. Foram publicados mais de 5 bilhões, não esse aqui, de Bíblia. Esse aqui é um livro, mas é um livro de uma religião. Se é que podemos dizer. A palavra religião, ela vem do latim. A palavra religião quer dizer religare. Religar. Então a função da religião seria religar o homem a Deus. Mas a religião pode também desligar você de Deus, com seus ensinamentos errados. É por isso que Paulo é muito usado por Deus para combater os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos ensinadores, as falsas doutrinas. Ele adverte Timóteo, ele adverte as pessoas, as igrejas, ele vai advertindo para fugir daquilo ali. Ele chega ao ponto de dizer: olha, se algum anjo descer do céu, ou eu mesmo mudar de ideia, não falar da palavra, ele fala: seja amaldiçoado, seja anátema. Então, por isso, irmãos, é muito bom termos as Escrituras. E só ela, nos apegarmos às Escrituras. A Bíblia, irmão, mesmo em tantas batalhas que já houve contra ela, todas as que vieram, a palavra de Deus, ainda somos mais do que vencedores. A Bíblia foi escrita em um período de 1500 anos. Em hebraico e no grego, e um pouco de aramaico. A Bíblia foi escrita, então, em um período de 1500 anos. E a Bíblia tem diversos panos de fundo. São mais de 40 escritores, ou podemos também dizer autores, né?
ela tem também um pano de fundo geográfico, cultural e histórico. A história está mostrando. Quem assiste Discovery, por exemplo, vai ver muito a arqueologia, os encontrados, as coisas que se encontram hoje em dia, confirmando a veracidade da palavra de Deus, os acontecimentos. Eu tenho um amigo que vive em Bilbao, eu estive na casa dele já, ele falou, Ian, eu estive em Corinto, onde eu vi, me mostraram lá a pedra com o nome Aristarco, e quando foram ver, era exatamente aquele amigo, aquele com quem Paulo falava dele. Então, irmãos, não há contradição na Bíblia também. Alguns, tem contradição. O que tem contradição é a sua interpretação. É você não interpretar, é você não entender. É você não conhecer, não buscar. Mas se você buscar na linguagem dela mesma, se você buscar na hermenêutica, na exegese, você vai ver que não há contradição. Um fala de fé, outro fala de obra. Mas os dois se completam. A Bíblia é um livro que se completa. E o mais interessante, se ela foi escrita por mais de 40 autores, em um período de 1.500 anos, ninguém viveu 1.500 anos na Terra. O homem que mais viveu foi Matusalém, ou Metusela. Esse homem não escreveu a Bíblia. Quem escreve o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, é Moisés. Já havia passado de Metusela, o homem que mais viveu na Terra, ou Matusalém. Então Moisés escreve os 5 primeiros livros da Bíblia. E depois vai os outros escrevendo. E esses homens vivem um período bem distante um do outro, com culturas diferentes, com línguas diferentes, conhecimento diferente. Uns de classe alta, outros pescadores, outros simples, outros boiadeiros. E todos escrevem uma coisa que se completa. E já fizeram uma experiência e pegaram 40 pessoas, os mais sábios, e espalharam pelos 4 cantos da terra. E mandaram cada um deles escrever, para ver se alguma coisa entre eles que escrevessem, se coincidiam. Nenhuma coincidiu. Porque o autor ali é humano, o escritor é humano, mas o autor da Bíblia é Deus. É uma mente divina, não é uma mente humana. É a mente de Deus. Então a Bíblia ela é a palavra de Deus por causa das profecias. A Bíblia não precisa upgrade, tem que crescer. Usa até umas expressões importantes. Deu um salto. Vem com invenção de coisa. A Bíblia não precisa disso. A Bíblia, por si só, ela já é ela. A Bíblia, irmãos, a Bíblia é a Bíblia. A Bíblia não precisa de, como eu falei, upgrade, não precisa de atualização. Precisa de uma nova versão para atualizar os dados, porque ficaram caducos, obscuros, obsoletos. Não precisa, a Bíblia é a Bíblia. Ela é a palavra de Deus. A Bíblia é sempre atual, porque a mente que está por trás da Bíblia não é a mente humana, é a mente de Deus, é uma mente divina. As pessoas que escreveram inspiradas por Deus. É só você ler. 2 Pedro 1:19. Micael, vamos ler primeiro. 2 Pedro 1:19 e o 20 e o 21. Então, irmãos, a Bíblia ela é a palavra de Deus. Por causa das profecias que já ocorreram, que estão ocorrendo e que vão ocorrer ainda. Olha, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em entendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Continua. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos e separados, falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito de Deus. Então a Escritura é. E por isso que eu também falei uma frase de algum homem bem conhecido na história. Ele falou: ou esse livro te afasta do pecado, ou o pecado te afastará desse livro. Isso aí não tem outra conversa. Não é um versículo bíblico, mas é uma verdade. Porque o Salmo 1 fala sobre isso. O justo, vamos ler o Salmo 1, por favor.
já que é toda a Escritura. A Bíblia é a palavra de Deus, pelo poder intrínseco dela, irmãos. Olha só o Salmo 1. Eu falei Salmo 1. Salmo 1. Vamos ver para você ver. Bem-aventurado. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Olha aí que banhação, olha. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, irmãos. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Versículo 4. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Aí, ó. É com a gente aí, ó. E o 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então é toda a palavra. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, pelo seu poder. Este livro, quando você lê, como eu falei, ele lê você. Quando você o examina, ele te examina. A revelação de Deus está completa aqui. Eu já fui em culto que a pessoa falou que aqui contém a palavra de Deus. Aqui não contém, aqui está. Porque se contém, está faltando. Aqui está tudo que Deus tem para você e para mim. E Paulo fala, eu não deixei de dar todo o conselho de Deus. Agora vem alguns dizer que tem mais coisas. Devemos tomar cuidado. É muito perigoso. E o perigo é que se torna quase que isso, não, é uma heresia, depois acaba desviando. Eu estou preocupado com tantas coisas que se ouviu nesse período agora que nós passamos agora, na semana passada agora, e profecias nenhuma se cumpriram. Meu Deus do céu, centenas. Ah, brincadeira. Deus do céu, se você tem esse dom aí, cuidado, hein? Deve tomar muito cuidado. Então a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Então, quando você lê, ela te lê. Quando você examina, ela te examina. Essa revelação de Deus está completa para a nossa vida. A Bíblia é a palavra de Deus. E só a Bíblia, toda ela, é a palavra de Deus. A palavra de Deus não está em outros livros religiosos. Não está aqui. Isso aqui é uma denominação. Não está a palavra de Deus aqui. Não está em outros livros também. A palavra de Deus só está na Bíblia. Você pode ter um versículo em outro livro, mas a palavra de Deus está contida aqui na sua palavra, na Bíblia. Então a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém, ela é a palavra de Deus. Ela é infalível, inerrante e suficiente. Eu vou dar um exemplo. Eu, há muitos anos atrás, eu entrei numa loucura. Isso tem mais de 15 anos. Eu comecei a quase que me tornar um judeu. Alguns até brincavam, vai dar certinho, para você tampar seu careca. Eu queria tudo de Israel. Ia para as lojas, comprava. Eu queria até mudar o meu telhado, ia colocar azul e branco, um de azul e de branco. Eu queria me tornar quase que eu queria que meu culto fosse judaizante. Eu estava me tornando isso. Não tem nada na Escritura para mim em relação a viver dessa maneira. Não tem nada. Mas eu ia, era candelabro, era isso, era aquilo. Mas meu pai do céu, onde eu ia, encontrava, queria candeia, queria isso, aquilo, queria tudo. Mas até que um tempo, para com isso. Eu e a Carla começamos a orar, para com isso. Então, queridos irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém, ela é a palavra de Deus, infalível, inerrante, mais uma vez, e suficiente. A Bíblia não é um livro comum. Não é, por isso que eu fico triste quando eu vejo pessoas põem a Bíblia no chão, joga, não está nem aí, como se fosse uma coisa comum. Querido irmão, meu Deus do céu. Pega assim, não está nem aí. Não estou dizendo que você tem que idolatrar.
Ela é um livro, mas é um livro com a palavra de Deus. Não é isso aqui. E mesmo assim eu respeito, eu não fico jogando. Mas a Bíblia, irmãos, a gente tem que amar. Ela é a palavra de Deus. Não é um livro comum. A Bíblia é a base, é o alicerce das civilizações. Isso aqui não. Nenhuma religião pode dizer, usando os seus livros, dizer que ela é a base da civilização. É o alicerce, não é. As grandes conquistas sociais, o valor da mulher, o valor das crianças, academia, não é academia de musculação, não. Letras, os doutores, tudo, a ciência, hospitais, cuidado dos idosos, a liberdade, a libertação dos escravos, tudo é resultado da influência da Bíblia. O resultado de alguns livros que eu conheço é morte. É morte. Mas o que esse homem, Martinho Lutero, ele veio ser usado por Deus, Zwingli, outros lá também que foram usados por Deus, esqueci o nome de alguns, o que eles foram usados por Deus é porque é o mesmo, parece que é o mesmo que aconteceu na época lá de Eliseu, quando vai buscar comida, vai buscar as ervas para fazer a comida, eles trazem um tipo de planta e coloca no meio da comida, e o homem que estava fazendo a comida falou, profeta, a morte na panela. Ou seja, aí Eliseu vai lá e ora, faz alguma coisa, e Deus repreende aquela morte. Há muita morte na panela, há muita morte nos púlpitos, há muita morte no nosso meio, há muita coisa que não é de Deus, há muita morte na música. Há muita morte nas músicas. Tem hora que eu e a Carla saímos, eu boto um louvor para ouvir. Ela fala, ué, mas esse louvor é para quem? Para mim, para você? Ou é louvor de Deus? Sei lá o que é. Está falando de romance. Ou seja, há muita morte nisso. Não tem necessidade disso. Irmão, se nós nos alimentarmos cada vez mais de Deus, nós vamos estar alimentados dele. Então a Bíblia não é um livro comum. A Bíblia é a base, é o alicerce das civilizações. Tudo. Ah, mas descobriram agora e ficam discutindo isso e aquilo. Ah, descobriram o tamanho do pé do gigante. O tamanho, meu Deus do céu. Isso tudo a gente ouve no nosso meio da igreja, no meio dos cristãos. E os cristãos aplaudem, pulam, saltam. Queridos irmãos, se nós fugirmos da palavra, nós vamos cair no mesmo erro que os nossos antepassados caíram. E no mesmo erro que alguns hoje estão fazendo. Ultimamente, eu ando falando, Senhor, não quero dar um passo para nem levantar, nem nada, se não for tiver uma revelação direta do Senhor. Fazer igual os homens do passado, buscar mais, orar mais, para Deus tomar as decisões, para a gente não ser precipitado. Porque estamos vendo um momento difícil, onde há muita banalização com a palavra de Deus. Então, irmãos, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Toda a Escritura, ela é divinamente inspirada. Ela não foi, ela continua sendo, ela é. Desde o princípio, ela é. Ela é nova a cada dia, é a mesma. Quando fala que se renova, não quer dizer que ela ficou velha, ela não fica velha. A Bíblia não caduca, nós é quem caducamos. Então, toda a Escritura, toda ela é inspirada por Deus. Ela é útil para nos ajudar naquilo que nós estamos precisando, e nós precisamos de muito. Então, a fidelidade da palavra, irmãos, é necessário. Ou nós somos fiéis à palavra, ou devagarzinho ela vai nos... não é que ela vai, nós é que vamos nos afastando. Nós é que vamos devagar. E quando a gente menos espera, a gente já está frio, está desanimado, a gente não quer mais, a gente acaba desistindo. Então, a instabilidade dos impostores e a firmeza dos que permanecem na palavra. Então Paulo vem com essa palavra, toda a Escritura. Confie na palavra, viva a palavra, porque muitos se levantarão, muitos dirão. Eu estava no hospital agora a semana passada, parecia uma loucura, parecia uma coisa do outro mundo, e a gente não podia fazer nada. Entra um homem, eu sou o Filho de Deus, eu sou o homem de Deus, não contestem contra mim. Ele começou a falar isso dentro do hospital. E os enfermeiros não conseguiam com ele, e os médicos não conseguiam calar a boca. Quem são vocês para me calar a boca? Eu sou o homem. E não parava de falar.
Eu sei o amanhã, eu sei o passado, eu sei o futuro. E o homem não era... O homem tinha uma boa aparência, não tinha cara de louco, não. Não tinha cara de louco e nem esboçava a sua expressão de loucura. Mas as palavras eram de um homem desvário. Porque estava se dizendo se passar por Cristo. Eu, quando estive no Peru, eu sentei do lado de um homem de propósito. Eu vi um homem ali bem estranho, todo com a veste só de um vestidão compridão. Sentei perto dele, um barbão assim. Eu sentei. Ele me perguntou, sabe quem eu sou? Eu falei assim, eu não. Estou sentado aqui agora. Eu sou o Nazareno. Eu sou o Cristo. Eu quase que eu falei, é mesmo, é o anticristo. Ou seja, ele falou comigo assim, e ele é pastor de uma religião, mas ele se intitui como o líder, como Cristo. Então, irmão, se a gente não tiver apegado à Escritura, a gente vai sofrer muito. Porque estamos vivendo uma época de liberalismo teológico. É a experiência, o que conta é a experiência. Você vai nos púlpitos, você só vê experiência. A palavra que é bom, nada. Eu viajei quase 2.000 quilômetros para pregar e preguei 15 minutos. 15 minutos. A minha vontade era falar, estou indo embora. Culto de 3 horas, a pregação. E não houve pregação anterior, não. Falei, só a graça de Deus. Está assim hoje. A preferência, o que vai te libertar, o que vai mudar a sua vida, em essência, eu vou ser bem claro, não é você que canta e toca, não é o louvor, não, é a palavra. O louvor é uma bênção que Deus nos dá para essa comunhão, para essa intimidade, mas quem vai nos transformar é a palavra. E conhecereis a palavra. A verdade, Jesus é a palavra. O louvor tem palavra, tem verdade, mas a libertação está na essência, na palavra. Está na Bíblia. Então, estamos em uma época de um liberalismo teológico muito grande. A experiência, olha, eu tive uma experiência, isso e aquilo. A experiência íntima, é eu que tive. Você não crê, não? Você não crê? Eu tive com Deus essa experiência. Deus falou comigo. Eu me lembro que quando eu cheguei de um país, estava muito doente, a mulher falou comigo assim, ei, homem de Deus, eu vou orar por você que você está doente. Eu falei, amém, pode orar. Orou. Foi curado? Eu falei assim, não. Você não crê? Eu falei assim, não é que eu não cria, eu não fui curado. Aí, mas acho que você não está tendo fé, não. Eu falei, não, tem fé sim, irmã. Não, você não tem. Eu falei, amém. Então ela falou assim, você crê nos dons? Eu falei assim, creio. Então eu vou te contar um dom. Eu falei, qual dom que você teve? O Senhor me revelou o que Jesus escreveu na areia ali, enquanto a mulher estava sendo condenada. Eu falei, é? Eu falei, eu não acredito, não. Você então não crê nos dons. Ela falou assim, mas eu tive essa experiência com Deus. Então, você fica tendo sua experiência com Deus. Só que não é com Deus lá do céu, não. Porque o que está escrito aqui, está dizendo que ninguém sabe o que ele escreveu. Foi ele que escreveu, ninguém sabe nem o que é, nem o que estava ali. Mas ela se fez. Eu estava conversando com a Carla hoje, né? Hoje, muitas pessoas se levantam como profeta. Falei, Carla, eu acho interessante, né? Que na Bíblia tem um homem que o Senhor fala assim, ele é profeta. Abraão. Mas hoje a pessoa chega, eu sou profeta de Deus, eu sou. Irmãos, tira o seu eu da frente das coisas. Eu posso, eu tenho. Não. Fala sem colocar o seu eu, mas seja usado por Deus, em Deus e com Deus. Então, a superioridade da palavra de Deus em relação ao engano dos impostores. Nós temos que tomar cuidado com isso. As Escrituras são sagradas, confiáveis e úteis. A Bíblia é o livro dos livros, inspirada por Deus, escrita por homens santos, concebida no céu, não na terra. A revelação veio de cima, não veio da terra. Foi Deus quem revelou, foi Deus quem orientou, foi Deus quem disse o que tinha que escrever. Os homens se orgulham de invenções, de inventar um novo cristianismo. Isso aqui para mim é novo. Aqueles que usam a arma do engano serão degolados pelo próprio engano. É que nem aquela pessoa que mente. A pessoa que mente muito, ela acaba crendo que a sua mentira é verdade. Ele já não sente mais. Ele mente. E acha que está todo mundo crendo na mentira dele. Então, tomar cuidado. Aquele que engana, eu conheço pessoas que entregaram mistérios por aí, e hoje nem eles crêem mais.
Eles chegaram a me dizer, pastor, eu entreguei tanto dom, nem era, e eles creram. Isso me fez descrer da verdade. Nós estamos vendo este mundo que estamos vendo. Por quê? Porque estão saindo da palavra, estão fugindo da palavra, estão sofrendo. E outros também vão sofrer por isso. A palavra de Deus é infalível e inerrante o suficiente. Ela é tudo. Irmãos, a origem das Escrituras, toda a Escritura, ela é divina. A origem é divina, não é humana. Pedro não escreveu o que ele quis. João não escreveu o que ele quis. Paulo não escreveu o que ele quis. Paulo fala, as revelações. O que eu vou de cidade em cidade. Ele vai sendo usado por Deus. Então, o propósito das Escrituras, se a origem das Escrituras nos fala de onde ela provém, seu propósito trata do que ela pretende. E o que ela pretende? Conduzir as pessoas à salvação. Nós temos um péssimo costume como cristão. Vamos evangelizar alguém, primeiro apontamos o erro. Para de beber, para de fumar, para de. Então começamos a falar, para. Você é Deus? A Escritura não é assim. É vinde a mim. Vinde a mim. Depois que você vem a Jesus, e conhecereis a verdade. Se você o amar, Ele vai te libertar. Ele vai te libertar. Se você o ama, se você o seguir de verdade, Ele vai te libertar. Então, o propósito das Escrituras, em princípio, é salvação. Por isso que a salvação é dom de Deus. Ela não vem das obras. Mas nós, muitas das vezes, queremos, para com isso, senão você não vai se salvar. Não, é a salvação. Jesus te ama. Jesus quer te salvar. Ai, os meus pecados. Aceita Jesus como seu Salvador. Convida-o para entrar no seu coração. Converse com Ele. Busca. Ele está te chamando. Então, é a pregação do Evangelho. É falar do amor de Deus. As Escrituras conduzem as pessoas à salvação. A Bíblia é essencialmente um manual de salvação. Seu propósito mais alto não é ensinar fatos da ciência que o homem pode descobrir por sua investigação experimental, mas ensinar fatos da salvação que nenhuma exploração humana pode descobrir, somente Deus pode revelar. Imagina aquele casal, Ananias e Safira, o que eles fizeram às ocultas à distância. E depois ele chega diante de Deus. Aliás, Pedro, e Deus também, porque Deus estava na vida de Pedro. E chega diante dele e o Pedro fala assim, Ananias, vendeste, portanto, essa propriedade? Que ele depositou ao pé dos apóstolos, né? Sim. Aí Pedro fala assim, por que você deixou Satanás encher o teu coração? Cuidado. Satanás enche o coração. Alguém chegou a dizer que o pecado do homem é pior do que o veneno da serpente. E eu já ouvi essa frase 200 vezes, aí, agora que eu entendi é melhor ainda. Ele falou, porque a serpente tem dentro de si um veneno. E o veneno ainda pode ser curável. E é Deus quem colocou o veneno na cobra. Mas no homem, o pecado, não foi Deus quem colocou, foi o diabo. É duro, irmãos. Mas o pecado quem coloca é o diabo. Ananias, por que permitiu Satanás? Mentira, a mentira é do diabo. Se você tem o hábito de mentir, para de mentir em nome de Jesus. Pare de mentir. Pare de enganar. Para. Porque é do diabo. E quem coloca é o diabo. Mente, 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 mente. Deus não faz isso. Por isso que ele falou, essa frase é de um homem que eu achei bem interessante. Ele falou assim, olha, o veneno, o pecado é pior do que o veneno. Porque de uma serpente, porque a serpente, o veneno, quem colocou foi Deus, e ainda é medicinal. Mas o pecado, quem coloca no coração do homem, é o diabo. Irmãos, vamos dar lugar para ele nessa área. Não, misericórdia, aliás, em área nenhuma, vamos vigiar mais. Vamos nos cuidar. Então a Bíblia é toda a Escritura. Ela é divinamente inspirada para nos ajudar, para nos fortalecer. Então a superioridade da palavra de Deus em relação ao engano. Nós temos que conhecer as Escrituras. A origem dela é divina. O propósito dela é nos levar à salvação. Ela nos conduz à salvação. As Escrituras anunciam a salvação por intermédio de alguém.
não é através de religião, não é através de A e nem de B, é através de Jesus Cristo. Jesus é o único, Ele é o único caminho. Tem muitas pessoas que crê que Ele é o único caminho, mas ao mesmo tempo crê nele e crê em santos, em crer em si mesmo e em muitas outras coisas. Não, então a reforma veio para trazer a igreja desse desvio doutrinário. A igreja tinha se desviado, a igreja cristã. Crentes também tinham se desviado da doutrina dos apóstolos, dos ensinamentos de Jesus sobre a salvação, que a salvação é dom de Deus. Ninguém paga para ser salvo. Ninguém paga, você não paga para ser salvo. É dom de Deus. Mas uma salvação que não te leva às obras, a salvação está meio obscura aí. Porque a salvação nos leva às obras. Efésios 2:8, para a gente entender melhor isso. É uma coisa que a gente fala sempre. Então, o que os homens queriam no passado é que as pessoas vivessem a reforma, vivessem a palavra. E eles foram mortos por isso. Porque pela graça sois salvos. Essa palavra sois salvos está no predicativo, indicativo, ativo. Não é você que se salva, você já é salvo, é salvado. Mediante a fé. A fé também não é sua, é um braço de Deus. Porque a fé é dom de Deus. E a fé vem pelo ouvir também, o ouvir a palavra de Deus. Isso não vem de vós, porque se vier de você, você vai se gloriar. Não vem das obras, é dom de Deus. Olha o versículo 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. O versículo tem, versículo 10 também? Acho que não, né? Irmãos, é bem interessante. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Suas obras são boas? As Escrituras nos ensinam a termos boas obras. Se não estão boas, está fora. E vai continuar fora. Cuidado, se não se acerta, continua, não para. Não, ela não para. Ela vai continuando. As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus preparou as obras para vivermos as obras que Deus tem nos dado. Então, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. As Escrituras anunciam a salvação só por intermédio de Cristo. As Escrituras tratam tanto da doutrina quanto da conduta. Não precisa ser letrado, conhecedor das Escrituras, sabe até repreender os outros. Mas a prática é o principal. A prática. As Escrituras tratam tanto da doutrina quanto das Escrituras, quanto da conduta. Pressupõe-se ensino ou doutrina o que é certo. O que é certo. E o que não é certo. Então você conhece o que é certo e o que não é certo. A correção, como se tornar certo. Então é correção, para corrigir. Educação na justiça. Como permanecer certo. Sabe que tem que fazer o certo? Faça o certo. Eu estou tendo uma experiência, para mim está sendo difícil, eu nunca passei por essa. Às vezes eu sei que a pessoa que eu estou cuidando dela, que é minha esposa, precisa de uma coisa, aí eu fico ali esperando ela chamar. Eu já sei que é o certo. E ela fala, você não sabe não? Está vendo? Quem é que não sabe, querido? Que está enganando, que está mentindo, que está roubando, que está... Quem não sabe? Qualquer um sabe. Só apenas está com outros desvios de entendimento, aí prevalece. Tem que orar ao Senhor para que não seja assim com você. Então a correção, como se tornar certo. Educação na justiça, como permanecer certo. A Escritura é pastoralmente útil para o ensino. Isto é, como fonte positiva de doutrina cristã, para repreensão, isto é, para refutar o que é errado e para repreender o pecado, para correção, isto é, para convencer os maus orientados dos seus erros e colocá-los no caminho certo. Educação na justiça, isso é, educação construtiva. A Bíblia te manda você fazer uma coisa errada?
a Bíblia fala que nós somos bem-aventurados quando somos perseguidos. Leia toda a Bíblia por causa do Senhor. Se você é confrontado, se você está sofrendo por erro, você não é, ainda que você suporte, você não está sendo, o Senhor não está sendo glorificado nisso, porque o erro é seu, o erro é meu. É que nem a palavra humilhar. A Bíblia fala, aquele que se humilha, Deus não te humilha. Ele tem poder para te humilhar, mas Deus não te humilha. O homem se humilha. Eu já vi profecia de humilhar as pessoas. Eu já estive em culto que a minha vontade era sair correndo do culto, onde uma pessoa cometia um erro e era chamada lá na frente para ela falar o pecado dela, na frente de todo mundo. E depois ser disciplinada. Mas, graças a Deus está mudando um pouco isso. Está mudando, mas está aceitando também, né? A pessoa continua no pecado, continua no erro e começa, está tudo normal. Devemos tomar cuidado. Então, irmãos, toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. Ela é tão poderosa a palavra, que certo homem, um homem muito culto, porém ele era ateu, ele entrou em uma tribo, onde essa tribo antes era canibal, o pessoal era tudo canibal. Quando ele chegou nessa tribo, o homem, o líder, o recebeu, e esse homem quis dar alguns ensinamentos novos para esse grupo de pessoas, né, que era canibais antes. Aí, o homem falou assim, realmente você crê, e viu o cacique lá com a Bíblia, né? Você crê mesmo nesse livro de capa preta? Ele falou, se eu não cresse, o Senhor hoje seria a minha janta, seria a janta de todos nós aqui, porque nós éramos canibais. Este livro mudou toda essa tribo. Onde é que você vai encontrar um outro livro que muda a sua vida a não ser a Bíblia? Livrinho de autoajuda? Na essência não muda, mas a Bíblia nos muda na essência. Que Deus nos abençoe. E que toda a Escritura, irmão, é toda ela. E a única maneira dela entrar no seu coração é você lendo. Todo dia, tá? Todo dia. É o conselho de Deus. No Velho Testamento e no Novo Testamento. Leia, leia, leia. Quanto mais você lê, mais fé. Quanto menos você lê, mais incredulidade. Ou então você vai aceitar qualquer tipo de doutrina, qualquer tipo de ensinamento. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude, que Deus te fortaleça. E só a Escritura, irmãos. Só a Escritura. Se não for a Escritura, não aceite. Não é da Bíblia. É uma experiência. Não, fique só com a Escritura. Que Deus nos abençoe. Vamos estar de pé nesse instante. Louvamos a Deus por termos a Bíblia. Por termos a palavra de Deus nas nossas mãos. Como eu disse bem no princípio, foi e é até hoje. Inclusive já fizeram uma outra Bíblia, tirando algumas coisas para que as pessoas vivessem da maneira que quer. Eu já peguei essa Bíblia na mão, já li algumas coisas dela já. Já lançaram uma outra Bíblia que tira as partes dos pecados das pessoas. É igualzinho aquela brincadeira, né? Cerveja sem álcool. Ei, recordar é viver. Aprendi essa frase há 38 anos. Recordar é viver. Eu estou tomando umazinha. Toma não, você não precisa disso não. Não precisa disso. Seu corpo agora é templo do Espírito Santo. Eu quero isso, quero aquilo. Não pensa assim mais. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Não precisa de marcas. Não precisa de isso, daquilo. Toda a Escritura é suficiente. Ela vai te abençoar em todas as áreas. E se você não for naquela que você mais gosta, o Senhor vai te dar o conforto e o consolo. Porque a Bíblia fala que até na enfermidade, Ele nos afofa. Na enfermidade Ele nos afofa. No bairro que nós morávamos, eu morei num bairro chamado Guaranhuns, Nova Itaparica, e do lado era Novo México. E me lembro que tinha uma senhorinha, ela não podia andar, ela estava bem idosa, bem desgastada, não andava, tudo que ela fazia era na cama ali, alguém tinha que cuidar dela. E eu me lembro que um dos pastores amigos na época lá, na época não era pastor, bateu lá no portão, quando ele bateu assim, ela falou, entra fulano de ciclano. Ela chamou ele pelo nome, sem ver. Ele falou assim, porque tem a janela, né? E ela não estava vendo, ela não se levanta. Entra. E quando ele entrou, ela falou assim, como? Aí o Senhor falou assim,
nessa posição que ela está aqui, ela é uma intercessora, ela é uma mulher de oração. Irmãos, tem tanto trabalho para fazermos nesse reino de Deus. E tem pessoas que não se ocupam nem com a oração. Se ocupem, vai ser bom para a sua vida, vai ser bom para cada um de nós. Está aqui nas Escrituras, orai sem cessar. Ele ouviu o meu clamor e atendeu o meu clamor. Que Deus nos abençoe. Pai, te agradecemos pelo momento que passamos aqui, expostos às tuas Escrituras. Pai, aqueles que estão em casa, dá tua bênção a eles, ó Deus. Pai, que ninguém venha, Deus, desistir de servir ao Senhor. Que ninguém venha dar ouvidos, ó Deus, ao que não está nas Escrituras. Guarda o teu povo, preserva as tuas igrejas, preserva aqueles que têm compromisso com a tua palavra. Pai, o próximo estudo que for ser dado aqui sobre as Escrituras, sobre a fé, sobre Cristo, sobre a graça, Pai, usa os teus filhos com poder, usa com graça no ensino, Senhor. Derrama a tua bênção sobre eles. E, Pai, os que estão aqui, que continuem e que outros venham, Senhor, para ouvir tua palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra. Nós oramos, ó Deus, porque também a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aquele que se aproxima de ti, creia que o Senhor existe e que o Senhor é recompensador daqueles que o buscam. Te adoramos por isso, em nome de Jesus. E agora dizemos que a graça de Deus, o amor de Jesus Cristo, as doces e eternas consolações do Espírito Santo permaneça com a igreja, hoje e sempre. Amém. Uma boa noite. Não se esqueça que sábado é o culto das irmãs. É o culto rosa, é o nome que vocês deram para isso. Deus abençoe.